E aí galera, Lécio Bernardo, tô voltando aqui com mais uma videoaula para vocês. Dessa vez a gente vai trabalhar com um- uma ferramenta muito útil, que é a ferramenta de visualização de dados através de gráficos com o Google Chart, certo? Vou mostrar para vocês alguns gráficos que a gente tem aqui na galeria do Google Chart. Se você botar Google Chart, entrar aqui no developers.google.com/chart, você vai ver, perdão, vários exemplos aqui. Se você for em Get Started, Chart Gallery, vai ver vários tipos de gráficos que você pode fazer com o Google Chart. O gráfico de pizza, né, todo interativo, você passa o mouse em cima e faz essa animaçãozinha, tudo isso aqui é feito com JavaScript, certo? Tabela também. Na realidade você vai precisar fazer uma tabela e depois da tabela montar o gráfico, mas você pode tanto exibir só a tabela de dados, né, ou ele exibir só o gráfico que representa os valores da tabela. Vocês vão ver isso bem direitinho. Gráfico de base, gráfico de colunas, gráfico de área. A gente vai mostrar um exemplo de como construir um line chart, certo? Um gráfico de linhas. Eu vou mostrar para vocês fazendo aqui no Excel, que geralmente a gente faz gráfico lá usando uma tabela do Excel, né? Então, vamos ver aqui como é que faz. Se você puder observar, File New Workbook. Eu vou criar aqui uma tabela. Total de despesas, certo? Total de despesas. Eu vou precisar de duas colunas nessa minha tabela. Primeira coluna, eu vou discriminar o mês, certo? E na segunda coluna, total gasto, certo? Total da despesa, certo? Então eu vou criar duas colunas. Uma vai armazenar o nome do mês e o outro vai armazenar o valor da despesa, certo? Então, que tipo, modelando a programação, que tipo de dado eu vou inserir na coluna mês? Eu vou inserir uma string, né? Que eu vou digitar o nome do mês. E que tipo de dado eu vou colocar na coluna despesa? Um number, né? Então eu vou transformar aqui em número, né? Então, primeiro mês, janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou colocar só os 4 primeiros meses do ano. Total de despesa, 1.200, 1.800, 1.100. Certo? Então, tem aqui uma variação de gastos de janeiro a abril. Se eu for fazer o gráfico, eu tenho que selecionar aqui a minha tabela de dados, tá vendo? Eu seleciono a tabela de dados e vou escolher um gráfico aqui, um gráfico de linha, certo? Então ele vai apresentar um gráfico assim, ok? Eixo X vai me mostrar o nome dos meses, as strings dos meses, eixo Y os valores. O gráfico vai estar desse jeito, né? Vai aparecer assim, nesse formato, com a legenda e com o título, ok? O princípio vai ser o mesmo, a gente vai fazer em JavaScript. Eu vou usar aqui o Sublime Text 2, para mim o melhor editor de texto que existe. Vou criar um arquivo aqui, já está criado, vou salvar esse arquivo como index.html, salvar aqui na área de trabalho, minimizar aquele index.html. Vou abrir aqui com o Google Chrome, que tem uma ferramenta aqui, clico com o botão direito, Inspect Element. Eu posso verificar
Perdão, eu posso verificar aqui as ferramentas de desenvolvimento desse meu HTML aqui, desse meu HTML, certo? Vou criar aqui a estrutura HTML bem simples, vou até criar adicionando aqui snippets HTML, crio a estrutura HTML, vou colocar no título gráficos com Google Chart. Venho aqui no meu Google Chrome, mando dar um refresh, apareceu aqui gráficos com Google Chart, probleminha na acentuação, mas eu vou ajeitar já já. No body eu vou colocar aqui um H1, trabalhando com gráficos do Google. Ótimo. Então vou ajeitar aqui esse probleminha de acentuação. Aqui no head eu boto uma tag meta, um atributo HTTP aqui, meu valor, content type, com outro atributo chamado content. Aqui eu vou colocar o valor type teste barra html, ponto e vírgula, e o chasset, o TF8. Ótimo. Opa, aqui meta, tag meta, mando dar um refresh aqui, ó. Beleza, tudo direitinho. Então vamos aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, depois de ter formatado aqui esse HTML bem básico, é criar uma tag script com tipo texto JavaScript, né? Eu vou pedir para carregar a API do JavaScript do Google. O source vai ser https://www.google.com/JSAPI. Essa daqui ele vai carregar a biblioteca, né, toda a API JavaScript lá do Google, certo? Vou criar aqui um outro tag script, que aqui dentro eu vou digitar o meu código JavaScript, certo? Meu código JavaScript para fazer o gráfico, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para o Google carregar a biblioteca auxiliar que contém dentro dessa biblioteca todos os pacotes, todos os objetos, classes e objetos da criação de gráficos, certo? Então eu vou pedir aqui google.load, né? O que eu vou pedir para ele carregar? Visualization, todo o pacote lá, toda a biblioteca Visualization. Segundo parâmetro, eu vou passar a versão 1, e aqui eu vou passar algumas configurações. Eu vou pedir para ele carregar os pacotes dos componentes Core Chart, certo? Então eu peço para o Google carregue a biblioteca Visualization na versão 1.0, na versão 1, né? Com os pacotes do núcleo de gráficos, Core Charts. Aqui dentro desse Core Chart vai estar todos esses gráficos aqui, data table, né? Todos esses gráficos que eu mostrei para vocês no começo da videoaula. Gráfico de pizza, né? Toda essa galeria aqui, todos esses gráficos, combo chart, column chart, geochart, line chart, todos eles vão estar dentro dessa biblioteca que eu pedi para o Google carregar. E depois que ele carrega essa biblioteca, eu vou pedir para ele executar a função desenha gráfico. Então, mas eu só posso executar a função desenha gráfico após ele carregar esse meu pacote completo aqui. Então, o comando para ele executar a função que vai fazer com que o meu gráfico seja desenhado após carregar essa biblioteca aqui,
esse pacote completo, essas classes, é esse aqui, google.set onload callback. Depois de carregar o meu pacote que contém as classes dos gráficos, execute minha função. O nome da minha função é ser desenhar gráfico, certo? Agora o que eu preciso fazer é escrever a minha função desenhar gráfico. Function desenhar gráfico. Function desenhar gráfico. O que eu vou fazer dentro dessa minha função desenhar gráfico? Eu vou usar o mesmo princípio que eu usei aqui no Excel. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar a tabela de dados. Isso aqui é a tabela de dados, porque o gráfico se baseia, ele representa uma tabela de dados. Então eu preciso criar uma tabela de dados. Se eu vir aqui recarregar aqui a minha página, olha o que acontece aqui na aba console. Na aba Network. Na aba Network ele vai me mostrar. Vou recarregar, o que ele faz? Ele carrega index, carrega a API, todo aquele JavaScript aqui que eu coloquei, né? Ele carrega o index, carrega essa API aqui toda, essa daqui. Depois ele vai carregar a biblioteca Visualization, tá vendo aqui, ó, Google, Format Encode, Cochart, ó, Format Cochart. Se eu aqui no console colocar Google, ele vai estar aqui, ó, o objeto Google. Se eu botar Visualization, aqui ó, Google Visualization, tá aqui, ó. Tá aqui todas as funções, olha, toda a minha classe, certo? Que ele carregou, tá aqui direitinho, pronto para ser usado. Dentro desse pacote Visualization, eu vou usar primeiro esse componente aqui, ó, Data Table, certo? Esse objeto aqui, Data Table. Esse Data Table é o objeto responsável por armazenar os dados contidos numa tabela de dados, é a tabela de dados, né? Então eu vou fazer essa tabela do jeito que está aqui e eu vou fazer no JavaScript. Como? Criar dentro dessa minha função aqui, ó, criar uma variável chamada dados. Ela vai ser igual new google.visualization.datatable. Ótimo. Se você voltar aqui na página, olha só. O que tem dentro aqui do datatable? Dentro do datatable tem alguns métodos. Por exemplo, add column, add rows, add row, clone, get column ID, get column index, get column label. Então, esses métodos são os métodos de configuração desse datatable. A primeira coisa que eu fiz, usando o mesmo raciocínio do Excel, a primeira coisa que eu fiz, criei duas colunas. Então, existe um método para criar coluna, o add column. Então, eu vou aqui configurar minha datatable com duas colunas. Dados, eu referencio o objeto, ponto, add column. O que eu vou fazer agora? Configurar minha primeira coluna. Como é que eu configuro a coluna? A primeira coisa que eu vou fazer é colocar o tipo de dados. Que tipo de dado eu vou colocar nessa primeira coluna? String. Então, string. O segundo parâmetro vai ser o título da minha coluna, certo? Mês. Ótimo. Eu vou precisar de uma outra coluna, então dados.add column. Tipo de dados na minha segunda coluna, number, né? Number. Título da minha segunda coluna, total de despesa. Ótimo, pronto. Com as minhas duas colunas configuradas, o que eu vou precisar fazer agora? Adicionar as linhas, né? 4 linhas, 1, 2, 3, 4. Então, dados, ponto. Vou usar o mesmo princípio. Se eu tenho um add column, eu tenho um add rows. Então, vou usar o add rows. Quantas linhas? 4. Ótimo. Então, criei aqui a minha tabela, criei as duas colunas, criei agora as linhas.
E agora eu preciso fazer, usando a mesma regra do Excel, o mesmo princípio, preencher essas minhas linhas. Então vamos preencher. Dentro do Data Table, pode vir aqui, eu tenho um set value. Set value é a propriedade que faz com que eu preencha, popule os dados da minha tabela. Então eu vou colocar dados.setValue. Aqui eles funcionam como um array, certo? Bidimensional. Linha, coluna e valor. Linha, coluna e valor. Então, primeira referência, linha 0, coluna 0. Separando por vírgulas, linha 0, coluna 0. O que eu vou colocar na primeira coluna? Janeiro, do jeito que eu fiz aqui. Do jeito que eu fiz aqui no Excel. Janeiro, linha 0, coluna 0, janeiro. Linha 0, coluna 1, 1.200. Então vamos aqui. Mesmo princípio. Dados.setValue, linha 0, coluna 1, 1.200. Continuo preenchendo as outras linhas. Dados.setValue, linha 1, coluna 0, fevereiro. Dados.setValue, linha 1, coluna 1. Vou usar aqui a tabela para não se perder, R$1.000. Fica igualzinho, R$1.000. Mesma coisa, dados.setValue, linha 2, coluna 0, março. Qual o valor? Dados.setValue, linha 2, coluna 1. Perceba que é só, faltou uma vírgula aqui. Perceba que é só seguir o padrão, R$800. Dados.setValue, linha 3, coluna 0, abril. Dados.setValue, linha 3, coluna 1, 1.100. Pronto. Depois de ter todos os meus dados preenchidos, né, a tabela de dados criada, configuradas as colunas, configuradas as linhas, populada a tabela, eu vou criar um objeto que vai montar o gráfico, certo? Eu vou configurar o meu gráfico. Eu vou criar uma variável chamada gráfico e eu vou dizer que ela é igual a new google.visualization.linechart, que é o chart que nós vamos usar, que é esse gráfico aqui, line chart, certo? Então, usando essa mesma ideia, a gente vai criar um line chart. Eu vou passar um parâmetro aqui que é uma div. Ele vai pegar aqui uma div para colocar o gráfico dentro da div. Então eu tenho que criar a div aqui. Vou criar aqui abaixo do body uma div. Vou dar um ID para essa div. Vou chamar essa div de div gráfico. Div underline gráfico. E aqui dentro eu vou passar essa div como parâmetro. Mas como é que eu vou pegar essa div? O JavaScript tem a função document get element by ID. Passo aqui dentro o div gráfico, certo? Agora eu vou executar um método dentro desse objeto. Você pode ver que no line chart, eu vou mostrar aqui para vocês, no visualization, aqui no console, vou minimizar aqui, vou fechar o data table, vou abrir, lá no visualization tem um line chart, line chart. No line chart, eu tenho um método que é o draw, uma função que é o draw. O draw, ele desenha o gráfico, propriamente dito. Então, eu vou colocar aqui, gráfico.draw. Qual é o parâmetro que eu vou precisar? 2 parâmetros inicialmente. Os dados, eu vou desenhar com que dados, que base de dados? Esse meu objeto aqui, eu passo esse objeto aqui, certo? Dados. E no segundo eu vou passar 2 parâmetros aqui. O width, a altura, 400.
Int, largura, né, primeiro elemento, int, 240. Pronto. Aparentemente tudo ok. Vamos executar aqui para ver. Olha só o que acontece. Ficou 1.200, em janeiro 1.200, em fevereiro 1.000, em março 800 e abril 1.100. O Excel tem umas pré-configurações que ele faz aqui, começar com 0, vai subindo de 200, 600. Isso aqui é totalmente configurável também no JavaScript, ok? A gente depois vai mostrar como é que a gente faz para configurar o eixo X, o eixo Y, mas o gráfico foi desenhado direitinho. Se eu passar aqui, ó, se eu colocar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar o hint total de despesa e vai deixar sombreado, ó, o meu gráfico. Se eu passo o mouse em cima do gráfico, ele em cada ponto ele mostra um tooltip. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para botar eixos, configurar para aumentar os eixos aqui verticais, como é que eu faço para formatar esses valores. Ó, o valor ainda está 1.200 sem um cifrão. Eu vou mostrar, se é um símbolo de moeda, eu vou mostrar como é que vocês fazem para configurar isso em aulas posteriores. Mas o princípio da criação do gráfico no Google Chart é esse, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.